Amanhã terá a abertura aí de mais uma edição da Semana da Família, a 13ª edição da Semana da Família, que traz aí como tema a responsabilidade da família na educação dos filhos. Lembrando que essa é uma ação, um evento organizado pelo GRUP, o Grupo de Proteção à Infância e Adolescência, que está à frente aí já em todas as edições. E nós estamos recebendo aqui hoje para falar em nome do GRUP o padre Sérgio Pedrotti, que vai justamente nos trazer aí como é que é essa programação e tudo que norteia essa edição da Semana da Família. Aliás, lembrando que amanhã é o Dia da Família, inclusive. Tudo bem, padre? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os que também nos acompanham. O Grupia é esse grupo de proteção à infância e à adolescência, e já neste 13ª Semana da Família busca então fazer uma programação, né, que busca destacar a estrutura do núcleo familiar, né, como ponto fundamental da nossa sociedade, né? Uma família bem estruturada gera também uma sociedade melhor, né? E sensibilizar e promover aí o conhecimento também da sociedade a todas as questões relacionadas à família, especialmente nesses novos tempos, né, que estamos vivendo aí. O tema, como é que ele foi pensado, padre? O que obviamente deu assim a ideia para que vocês trabalhassem nesse tema? Então, o Grupia, né? Eu faço parte também, mas existem muitas outras instituições. A família educa e a escola ensina, né? Então, dar a cada um os seus papéis, né, corretos sobre a questão da educação e do ensino, para não misturar as coisas, né? Então a família tem uma grande responsabilidade e ela não pode se ausentar dessa responsabilidade, né? Então o fundamental também nessa programação é abranger a discussão justamente sobre esse tema, né? A escola e a família na educação e nos valores que essa criança, esse jovem vai consolidar na infância e na adolescência e depois irá viver, né? A gente sabe que os anos iniciais principalmente são fundamentais, né? Tanto para a questão de aprendizado, como também para a questão dos valores, né? Uma criança que ali na sua primeira infância tem bons valores dentro de casa, uma estrutura familiar, né? Que possa corresponder às suas necessidades, né? Tanto psicológicas, afetivas, morais e também intelectuais, essa criança vai se desenvolver depois com um plano, né, de vida e um objetivo na sua vida muito mais fundamentado, né, nos valores que a família principalmente deve repassar aos seus filhos, né? Boa tarde, padre, tudo bem? Tudo Seja certo. Bem-vindo ao estúdio novo agora, né? Como que vai ser a programação amanhã de manhã na Câmara de Vereadores? Começa amanhã às 8h30, uma sessão solene. Quem vai falar em nome do grupo em relação à família? Que eu sei que todo ano tem uma pessoa que é convidada para estar falando. E se vai ter alguma homenagem amanhã, alguma família aqui de Brusque? Sim, vai contar com amanhã a partir das 8h30 na Câmara, essa sessão solene, né, de comemoração ao Dia Internacional da Família. E participam, né, dessa celebração, desse momento. Vamos ter também uma celebração com a Igreja Evangélica e a Igreja Católica. Depois nós também teremos uma conferência magna com o Dr. José Galvani Alberton, que por 2 mandatos foi Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, e o tema dessa palestra será a responsabilidade da família na educação dos filhos. E algumas outras pequenas conferências também do professor Dr. José Francisco dos Santos, que é consultor lá do Grupia, e da professora Franciele, que é a secretária municipal de educação aqui de Brusque. E a homenagem desse ano vai ser ao desembargador Carlos Alberto Sivinski,
pela eleição e posse no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, né? É o cargo mais importante do Tribunal Regional Eleitoral e é um membro aqui da nossa comunidade de Brusque, né? Ô padre, esse tema ele é bastante importante, né? O senhor, como membro do grupo e também pároco lá da Igreja de Águas Claras, o senhor pode ver isso muito bem, né? Esses novos tempos, esses pais mais modernos, com o uso da tecnologia, está se mostrando realmente que a educação, a responsabilidade da família está diminuindo. Os pais estão deixando a cargo da escola, dos professores, e de vez eles em casa estão ensinando seus próprios filhos, dá uma certa educação antes de chegar na educação lá no ensino escolar? São novos tempos, né? E os tempos exigem novas maneiras também de solucionar as questões, né? Então, assim, como diz aquele ditado, ninguém pode dar o que não tem. Então, primeiro, esses pais que são hoje, né, aí na faixa dos 20, 30 anos, tem que ver se esses pais também foram construídos em cima, né, essas pessoas foram construídos com um alicerce sólido das questões principalmente morais, sociais, valores, né? Se eles realmente receberam isso da família, como que foi a instituição familiar destes pais? Porque depois eles também, a partir disso, claro, e aprendendo coisas novas ao longo do tempo, mas eles vão também instruindo a partir daquilo que eles aprenderam também e que eles acham importante e que os pais deles ensinaram, né? Desde as coisas básicas, por exemplo, a criança chega em casa com uma caneta, um lápis que não é dele. O pai e a mãe diz: de quem é essa caneta? Eu peguei lá, não sei o que. O pai diz: não, devolva a quem é o dono dessa caneta. Essas coisas simples, né? De cada um ter o que é seu, de respeitar o limite do outro, respeitar a posse do outro, né? Essas questões são fundamentais. Quando daqui a pouco a criança começa a furtar pequenas coisas, começa a se envolver com amizades, às vezes que não levam para o bom caminho, e o pai e a mãe precisam conhecer os amigos dos seus filhos. Isso eu sempre falo, né? Começa por aí. Você precisa saber com quem o teu filho está andando para que você também possa, então, orientá-lo e dar uma resposta às questões do filho, né? A criança hoje traz para a família também muitos questionamentos que antigamente não se trazia, né? Então toda hora tem um questionamento que os pais precisam estar preparados para responder da melhor forma possível aos seus filhos, né? Não simplesmente dizer, não, depois a gente conversa, ou você é muito pequeno para entender isso, ou qualquer outra coisa. O pai e a mãe devem, né, pelo seu próprio estado de pai e mãe, orientar essa criança de acordo com a sua idade e da sua compreensão para a questão que ela traz, né? Ela não pode ficar sem resposta. Senão ela vai buscar uma resposta que nem sempre é adequada para aquele núcleo familiar, né? Vai buscar na rua, vai buscar nos amigos ou, enfim. Então o ideal é que pai e mãe estejam preparados e se preparem, né? Porque realmente a infância está se desenvolvendo mais rapidamente, vamos dizer assim, do que há 30, 40 anos atrás, né? Tá aí a tecnologia, né? E tantas outras coisas que colaboram com isso. Padre, eu estava vendo aqui na programação que além dessa abertura amanhã, que sempre é abertura, eu já acompanhei algumas aberturas da Semana da Família, sempre é uma solenidade muito prestigiada e de uma importância significativa para o evento, mas eu vejo que tem aqui outras ações que acontecem em outros momentos, né? Até o dia 31. Isso. E inclusive a próxima delas será no sábado, né? Onde terá uma exibição de um filme ali no Shopping Gracker, isso? No Cine Gracker, na verdade, né? Uhum. No Cine Gracker, ali no shopping. No shopping, né? E vai ser às 9:30 da manhã, estamos todos convidando também os interessados, a família toda, né? A exibição do filme Rei dos Reis,
que é um filme que é baseado naquele escritor Charles Dickens. Charles Dickens. Isso, Charles Dickens. E é muito interessante. Eu vi o trailer, pelo menos, né? Eu acho que é interessante porque coloca os personagens dentro dos acontecimentos históricos, né? E vai ser amanhã às 9h30, com sessão gratuita. Então todos os que estiverem interessados... No sábado, não é, padre? No sábado. Desculpa, no sábado. No sábado. Eu já estou adiantado, já estou com vontade de ir pro cinema, né? Eu gosto de cinema, geralmente uma vez por mês, pelo menos, eu consigo me organizar para ir aos cinemas, né? E o bacana aqui é o horário, né? O horário é realmente para facilitar para a família, né, padre? Sim. Nós vamos levar aqui da nossa comunidade, aqui das comunidades aqui da paróquia São Judas Tadeu, em Águas Claras, vamos levar 2 ônibus. 2 ônibus? 2 ônibus vão para lá, umas 120 crianças e pais e todos, né? Vamos de ônibus e depois voltamos todos juntos também. No domingo, dia 18, então nós vamos ter a missa às 9h na Igreja Matriz São Luís Gonzaga e às 18h30 um culto na Igreja Evangélica Calvário. No dia 25, outro domingo, né? 25 de maio, às 9h, então a missa lá na Igreja Matriz São Judas Tadeu em Águas Claras. Às 16 horas, a Santa Missa no Santuário de Azambuja. E no sábado, dia 31, então, coroando, né, essa Semana da Família, vamos ter a partir das 14h30 um culto ecumênico lá na Igreja Evangélica aqui do centro, Igreja Evangélica Luterana, às 14h30. Em seguida, nós vamos ter um evento para as crianças, para as famílias, às 16 horas ali no Centro Evangélico da Igreja Evangélica Luterana, né? Com várias brincadeiras para a família toda. Também ali vai ter distribuição de cachorro quente, de pipoca, de algodão doce, refrigerante, muitos jogos, muitos brinquedos e brincadeiras para todas as idades também. Então isso no dia 31, né, encerrando. A programação já está espalhada por aí, né, na cidade. Temos os folhetos nas igrejas, também está sendo espalhado de um modo muito amplo, né? E ali você também vai encontrar toda a programação desta semana. O bacana da Semana da Família, claro que outros eventos que o Grupia faz, mas eu penso que a Semana da Família ela simboliza mais isso, que essa união de várias mãos, né? Vamos pegar no segmento religioso, todas as igrejas, a católica, as igrejas evangélicas, a sociedade civil organizada, todo mundo se abraça, porque essa é a ideia do Grupia, né? A gente que acompanha o trabalho do Grupia desde o seu início, puxado aí liderado pelo Paulinho Cons, sabe o quanto o Grupia se esforça para fazer essa junção. E eu, pelo menos a minha visão, padre, me corrija se eu estiver equivocado, mas a Semana da Família, ela simboliza toda essa união de mãos em torno de um tema em comum, né? Sim, porque todas essas instituições que trabalham e estão atuando dentro do Grupia, né, que já esse ano agora comemora 15 anos de atuação, todas essas instituições estão preocupadas com a família, né? A família é o centro realmente de toda a questão social de uma, né, na sociedade. Então, a gente precisa dar atenção. Claro, o Grupia, ele é sempre sobre a infância e adolescência, mas a infância e adolescência saudável devem conviver também e precisam conviver numa família, né, onde que os valores e os papéis de cada um sejam também exercidos de forma saudável, né? Então, essa preocupação em realizar a Semana da Família quer chamar a atenção da comunidade para algo que também o Grupia já realiza todo mês. Tem encontros, tem formação, tem momentos muito importantes para nós e para toda a sociedade, mas isso se expande exponencialmente na Semana da Família, né, para todas essas instituições, todas essas igrejas que participam também. Então isso dá um volume muito grande de pessoas que estão nesse mesmo propósito.
Eu lembro quando começou o trabalho do grupo, inclusive uma das primeiras ações foram lá no ano 2000 são 15 anos? 15 anos. Estamos 2010. falando 2010, né? Aqui eram aquelas, a gente chamava aqui na imprensa de batidas, onde o grupo saía juntamente com o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias, em locais para verificar a presença de menores. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas dessas diligências e ali começava um trabalho que deu muito certo. Deu muito certo por um bom tempo, mas que era o passo inicial ali desse trabalho em conjunto aí que, como disse o padre, né? Ele está voltado para criança e para adolescência, mas se você tem uma família estruturada, né? Obviamente você vai ter aí crianças e adolescentes no caminho certo, né, padre? Isso, e famílias estruturadas aqui de um modo muito objetivo, a gente precisa entender com o pai e a mãe tendo trabalho, né? Tendo emprego, sim, tendo lugar para viver, para morar, tendo também condições de alimentar a sua família, de dar remédio, de dar roupa, de dar tudo o que precisa, né? E tendo também a condição aí de cultivar bons valores, né? Valores como as igrejas estão envolvidas, sempre valores baseados no próprio evangelho, no cristianismo, né? No bem-estar de todas as pessoas. Então, a família, ela, claro, precisa de uma rede de apoio, né? Para que essas famílias mais vulneráveis também possam ter acesso ao emprego, né? Eu vi que vocês estavam falando aqui antes também questão das dificuldades que o empresariado tem de gerar emprego nesse país, né? Então parece que tudo é feito para depender do Estado. Sim. Quanto mais a gente depender do Estado, parece que tá todo mundo feliz. Não deve ser assim, né? Por exemplo, a sociedade americana, né? Na sociedade americana, eles não ficam muito assim dependentes do Estado, até porque cada estado dos Estados Unidos são independentes, né? Então, e o que eles fazem mesmo é trabalhar para ganhar dinheiro. É isso, né? Esse é o mote, né? Não se depende do Estado. Então, o Estado muitas vezes atrapalha até aqueles que buscam, né? Dar emprego, enfim, buscam fazer algum empreendimento. E a família, claro, as famílias que vêm de outras cidades, né? Ali em Águas Claras, por exemplo, recebemos muitos imigrantes, né? E geralmente são atraídos pela própria família, né? Às vezes vem um irmão e se emprega em 1-2 semanas, está indo para frente. Onde ele vivia antes não tinha emprego há muito tempo, e aqui a nossa região é muito assim próspera, né, em trabalho, então um atrai o outro, né? Então a família também vai se constituindo aqui na nossa região, né? Então o que vinha um irmão para trabalhar aqui, hoje já estão os pais aqui, já estão todos os outros irmãos aqui. Então essa estrutura de saúde, de lazer, de bem-estar para essas famílias e todas as famílias que vivem aqui também é muito importante, né? Porque a questão da família que está em vulnerabilidade social, ela, quando não encontra trabalho, ela se torna uma grande questão para uma cidade, né? E como aqui se tem mais esses acessos ao trabalho, então a gente tem uma grande diminuição também de problemas relacionados à família. Claro que tem, mas em comparação com outras cidades que você anda pelo Brasil todo por aí, a questão é muito difícil, né? Famílias inteiras ficando em casa o dia todo para esperar aqueles 500, 600 reais que o governo dá, e deu, é só isso. Não existe uma vida social, de lazer, de educação, de valores, né? E a escola às vezes se torna um refúgio para, como a gente brinca, né, comer merenda. É verdade. Né? Então a criança só vai ser alimentada se ela estiver na escola. Então por isso em muitas cidades acontece isso. Graças a Deus hoje aqui a gente pode levantar as mãos para o céu, porque com todas as mazelas que temos é uma realidade diferente, né? É uma realidade diferente porque foi construída diferente, né? Toda realidade ela é construída. Então o Grupia também se identificando com essa questão da família, da educação dos filhos e do papel da escola,
também se preocupa com essa reflexão que a sociedade precisa fazer. Não pode se ausentar da reflexão sobre o que a escola está educando, o que a escola está ensinando. Se a escola está de fato ensinando, né? Se aquele estudante do ensino médio, que ele tem 3 anos de inglês, será que ele consegue sair do ensino médio falando pelo menos alguma coisa, né? E assim por diante, né? Então nós precisamos saber, a escola está ensinando, o aluno está aprendendo, a família está ajudando a escola para que essa criança aprenda o que ela tem que aprender no período escolar, né? Porque às vezes as famílias também se isentam. Sim. Né? Não querem saber nada, às vezes nem participar das reuniões que os professores convocam. Joga tudo para a escola, né? Joga tudo nas costas lá, e não é bem assim que funciona, né? Cada um tem a sua responsabilidade, e os pais, como responsáveis em primeiro lugar pelos seus filhos, devem também dar essa atenção essencial à questão dos valores que essa criança aprende, e uma vez que vê, que percebe que essa criança não está aprendendo valores adequados com seus amigos ou em qualquer ambiente, deve chamar a atenção dessa criança, orientá-la. A criança é como, vamos dizer, né, um exemplo simples, mas como uma árvore, né, que você precisa regar, você precisa podar, você precisa cuidar, né? Então não se deixar assim, a gente vira o quê, né? Então, colocar no caminho certo, né, padre? A gente precisa ter essa responsabilidade e esta vontade e esta responsabilidade de saber que é responsável pela condução daquela pessoa até a idade adulta. E aqui, só para terminar, eu chamo a atenção, porque muitas vezes para nós, eu padre, né, vem muitos pais de família de 70, 80 anos ainda preocupados com o filho, com um neto. Eu sempre digo, olha, o senhor já cuidou do seu filho, ele já é adulto, a senhora agora não deve se preocupar, não deve perder tempo, né? Se preocupando com coisas que são da família do seu filho, da sua filha. Cada um é adulto, cada um deve ir adiante, e isso também é educativo. Eles também precisam aprender a se virar, porque um dia o senhor e a senhora não vão estar mais aqui. E eles têm que andar com as próprias pernas, né? Claro, mas ainda tem pais, né, daquele tipo que ainda pensam, ainda levam nas costas, que levam nas costas filhos de 40, 50 anos. Eu acho que a velhice, né, ela deve ser curtida, né, deve ser bem vivida, e não se preocupar tanto assim com o problema da casa dos filhos. Padre Sérgio Luiz Pedrotti, muitíssimo obrigado, padre. Fica aí o convite então para você, né, participar aí dessa edição da Semana da Família, que tem a sua abertura amanhã. Obrigado por ter trazido esses detalhes, essas informações aqui, padre. Obrigado a todos. Se o Paulo estiver ouvindo, né, boas melhoras também. Até ia mandar recado pro Paulinho Cons, né, que tá se recuperando. Tá adoentado, né? Não sei nem se ele vai poder estar amanhã, né? Talvez ele não estará amanhã. Acredito que estará, né? Mas, Paulo, boas melhoras, estamos rezando e confiando na sua recuperação, e a todos participem da Semana da Família. Muito obrigado.